Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como que você está com a nossa leitura e interpretação da Bíblia? Espero que você esteja gostando, esteja entendendo e fazendo as suas reflexões e o uso desses aprendizados na sua vida e no dia a dia. Bom, no episódio anterior nós lemos o livro de Jó, capítulo 16 ao 20. Então, antes de iniciarmos a leitura de hoje, vamos realizar algumas reflexões em relação a esse capítulo, esses capítulos, né? O que nós podemos ver? Nós refletimos aqui que Jó ele está sendo acusado pelos seus amigos e ele pede por compreensão, né? Nós vimos que Bildade, um dos amigos de Jó, acusa Jó da sua presunção e impaciência, porque desde no outro capítulo anterior, Bildade vem falando que Deus está provando Jó, está falando e tal. Jó, ele começa, de tanta acusação, Jó ele começa a se queixar dos seus amigos. E aí, por que ele se queixa? Porque muitos abandonaram ele, não só amigos, tá? Filhos, servos, tudo. Então isso nos traz uma reflexão muito importante. O que essa reflexão fala? Ela fala muito sobre amigos ou pessoas que estão ao nosso redor. Que poucas pessoas, poucos amigos, eles vão nos aconselhar a melhorar. Principalmente em meio à dificuldade. Isso está no livro. Se você já passou por uma experiência dessa, faça uma reflexão. Nós vimos também que, pelo relato de Jó, muitos abandonaram ele, viraram as costas, que no momento que ele mais precisava, no momento que a mão de Deus pesou sobre ele, no momento da dificuldade. E aqui nós vemos uma profundidade no assunto amizades, né? Que existem diversas camadas, né? De amigo próximo, amigo não tão próximo, colega, amigos íntimos e por aí vai. Que é na hora da dificuldade nós vemos quem é quem. Não sou eu que estou falando isso, eu gostaria que você também fizesse essa reflexão com base no que é apresentado no livro de Jó. Tudo bem? E aí tem um ponto interessante que Deus está deixando tudo isso ocorrer para ensinar a Jó. Talvez seria que Jó estava rodeado de pessoas apenas por interesse? Não sei. E uma lição muito importante que esses capítulos nos trazem é que assim, não quer dizer que as pessoas no momento da sua dificuldade vão virar as costas para você. Beleza. Só que o ser humano ele é falho. Pode acontecer de todo mundo virar as costas para você. Menos Deus. Deus não abandona. Ele observa, traz os aprendizados, permite nós passarmos pela dificuldade para aprendermos, para depois entendermos aquilo que passamos. E essa parte do livro de Jó ensinou bastante sobre isso, de que as pessoas elas podem chegar a nos abandonar em momentos difíceis. Pode, está na Bíblia. Lembrando sempre nas entrelinhas. Mas Deus não vai abandonar. E bom, se essa reflexão foi interessante para você, foi legal para você, deixa nos comentários o que você achou também, o que você pensou, como você interpretou. Lembrando, capítulo 16 ao 20. Para que nós possamos entender também o seu pensamento, entender a maneira com que você pensa e aplica isso na sua vida. Se quiser compartilhar alguma coisa que aconteceu na sua vida também em relação a isso, para que nós daqui do programa e também outras pessoas possam aprender. Lembre-se de deixar o seu gostei no vídeo,
Você ficaria até meio torto. Se eu gostei, se inscreva no nosso canal, ajudar o canal e compartilhe o vídeo com pessoas que queiram também ler a Bíblia. Lembre que jamais force ninguém a fazer nada, apenas mostre o que você faz, porque o maior exemplo das coisas tem que ser você. Mas não obrigue, não brigue, nem contradiga. Faça o seu e a sua parte, ponto. Fechou? Vamos agora iniciar a nossa leitura de hoje. Iremos dar início no capítulo 21 do livro de Jó. Então respira, toma um cafezinho. Vamos lá. Livro de Jó, capítulo 21. Jó mostra que os ímpios muitas vezes gozam prosperidade nessa vida. Respondeu, porém, Jó e disse: Ouvi atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Sofrei-me, e eu falarei, e havendo eu falando, zombai. Porventura, eu me queixo a algum homem? Mas ainda que assim fosse, por que senão angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasme, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios? Envelhecem e ainda se esforçam em poder. E sua semente se estabelece com eles perante sua face, e seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, para a sua vaca e não aborta. E fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e aos seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril da harpa, e alegram-se ao som dos órgãos. Na prosperidade gastam seus dias, e no momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: Retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso para que nós o servimos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações. Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios, e lhe sobrevém a sua destruição, e Deus na sua ira lhe reparte dores. Por quê? São como a palha diante do vento, e como a prágana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para os seus filhos, e lhe dá o pago, para que o conheça. Seus olhos veem a sua ruína, e ele bebe do furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer teria sua casa depois de si, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura, a Deus se ensinaria ciência, e a ele que julga os excelsos? Um morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite, e os seus ossos estão regados de tutanos. E o outro morre ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os bichos os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos, e os maus intentos com que injustiçamente me fazeis violência. Porque direis: onde está a casa do príncipe, e onde a tenda em que morava o ímpio? Porventura, o não perguntastes ao que passam pelo caminho, e não conheceis os seus sinais? Que é o mal, é preservado para o dia da destruição, e arrebatando no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho? Quem lhe dará o pago do que fez? Finalmente é levado à sepultura, e vigia no túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e ele arrasta após si todos os homens, e antes dele havia inumeráveis. Como, pois, me consolais em vão? Pois as nossas respostas só há falsidade.
Capítulo 22. Elifas acusa Jó de diversos pecados e o exorta ao arrependimento. Então respondeu Elifas, o temanita, e disse: Porventura, o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que te tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Por que penhorastes o teu irmão sem causa alguma, e aos nus despojaste dos vestidos? Não deste água de beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despedistes vazia, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que este cercado de laço te perturbou um pavor repentino, ou trevas em que nada vês, e a abundância de águas te cobre. Porventura, Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevados estão. E dizes: que sabe Deus disso? Porventura julgará por entre a escuridão? As nuvens são escondedouro para ele, para que não veja, e ele passeia pelo circuito dos céus. Porventura considerastes a vereda do século passado, que pisaram o homem iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo, sobre o seu fundamento, um dilúvio se derramou. Dizem a Deus: retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Ora, ele encherá de bens as suas casas, pelo que longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos ouvirão e se alegrarão, e o inocente escarneceu deles, dizendo: porquanto nosso estado não foi destruído, mas o fogo consumiu o resto dele. Una-te, pois, a eles, tem paz e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. E ao Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Por que então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus? Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá, e pagarás os seus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará ao humilde, e livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado pela pureza de tuas mãos. Profundo, profundo, profundo. Faça uma reflexão disso. Capítulo 23. Jó deseja apresentar-se perante Deus. Jó deseja apresentar-se perante Deus e confia sua misericórdia. Capítulo 23. Respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Com a boa ordem, exporaria ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me disse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opero a mão esquerda, não o vejo. Encobre-se a mão direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como ouro.
Nas suas pisadas os meus pés se afirmarão. Guardarei o seu caminho e não me desviarei dele. Do preceito dos seus lábios nunca me apertarei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isto fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como essas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele. E quando isso considero, temo-me dele. Porque Deus macerou o meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou. Porquanto não fui desarraigado antes das trevas, nem encobriu com a escuridão o meu rosto. Capítulo 24. Jó contesta que os ímpios muitas vezes fiquem sem castigo nessa vida, visto que Todo-Poderoso, se não encobrir os tempos, por que não veem os seus dias os que o conhecem? Até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam, levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados e os miseráveis da terra. Juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem a sua obra, madrugando para a presa. O campo raso dá mantimento a eles e a seus filhos. No campo cegam o seu pasto, e vindimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas correntes das montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao órfãozinho arranca do peito e aceitam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem vestido e aos famintos tiram as espigas. Dentro dos seus muros fazem o azeite, pisam as lagares e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos. Clama, e contudo Deus lhe não imputa como loucura. Estes estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem na sua vereda. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre necessitado e de noite é como ladrão. Assim como os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo: não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas de que de dia assinalaram, não conhecem a luz. Porque amanhã para todos eles é como sombra de morte. Porque, sendo conhecido, sentem os pavores da sombra da morte. É ligeiro sobre a face das águas, maldita é a sua porção sobre a terra. Não volta pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá deles. A madre se esquecerá dele. Os vermes o comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança dele. E a iniquidade se quebrará como uma árvore. Aflige a estéril que não dá à luz, e a viúva não faz bem. Até os poderosos arrasta com a sua força. Se ele se levanta, não há vida segura. Se Deus lhe dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão no caminho deles. Por um pouco se alçam e logo desaparecem, são abatidos, encerrados como todos os outros, e cortados como as pontas das espigas, se agora é assim. Quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Capítulo 25. Bildade sustenta que o homem não pode, sem presunção, justificar-se diante de Deus. Então respondeu Bildade o suíta e disse: Com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número dos seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher?
Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Bom, chegamos ao final do capítulo 25. Chegamos ao final do episódio de hoje, então. Espero que você tenha feito uma reflexão bem profunda sobre isso. Nós iremos apresentar a nossa reflexão aqui do programa no próximo episódio. Eu agradeço a sua audiência. Deus te abençoe. Vejo você na próxima. Até mais.